Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, um momento de aprendizagem. E todo momento de aprendizagem é super gostoso, não é, gente? E aí, vocês aí de casa, quem é que está disposto a aprender hoje? Quem é que está com esse gás aí todo de querer adquirir aí mais conhecimento hoje? Não bora deixar esse dia passar sem conhecer, sem aprender mais coisas não, viu? Vamos aproveitar aí o que tem de bom e o que temos hoje para vocês aí do outro lado é aula de matemática. Vamos lá entrar na nossa aula? Vamos lá, pessoal. Olha só, qual a temática que vamos trabalhar hoje? Hoje vamos trabalhar com essa temática. E eu sei que vocês já conhecem um pouquinho sobre ela, pessoal. Vamos trabalhar hoje sobre sequência com padrões. Vocês sabem o que isso significa? Para quem ainda não se situou, para quem ainda não sabe, vamos aprender mais hoje, tá bom? Na nossa aula. E vamos aprender aqui qual é a nossa habilidade de hoje. A nossa habilidade é... Vamos ler juntinho, gente? Olha... Reconhecer e descrever uma regra de formação numérica e determinar elementos faltantes ou seguintes. Ou seja, vamos trabalhar com sequências com padrões repetitivos ou recursivos, tá bom? E parando aqui um instante, eu sei que vocês já estão aí se organizando, alguns já estão no ponto, outros ainda nem estão na TV, né? Ligado aí na TV, no celular, né, no computador, e eu quero chamar a atenção de vocês para esse momento. É o momento de vocês pegarem o material, é o momento de fazer anotações, é o momento de tirar fotos, isso, tirem fotos, anotem depois, tá bom? Para não esquecer. E é o momento de ficar concentrado, isso mesmo, sem concentração não tem aprendizagem. Por final, gente, vocês precisam registrar todas essas aulas que a gente está trabalhando na plataforma, tá bom? E dando continuidade aqui ao nosso tema, a nossa temática, vamos trabalhar as sequências de padrões repetitivas e recursivas. Como eu falei para vocês, muitos já sabem o que isso significa. Olha, atenção, aí na telinha de vocês está aparecendo uma imagem. Olha essa imagem cheia de números. Olhem bem para ela. Se concentrem nessa imagem. Vamos lá. O que a mente de vocês vai fazer nesse momento? Hein? Deixa eu tentar adivinhar. Olha, vocês vão observar a imagem ao lado. E eu sei que muitos já estão aí de olho. Tem vários números colocados aqui aleatoriamente. O que a nossa mente vai procurar fazer? Bom, eu acredito que você tentou seguir a ordem lógica da formação numérica. Desde criança, aprendemos lá a contar os números nos dedinhos, né? Utilizando alguns objetos. Então, todo mundo entende que a formação numérica segue uma sequência. E desde cedo aprendemos a contar 1, 2, 3, 4 e aos poucos vamos aprendendo que os números são infinitos. Então, podemos contar eles por muitos e muito tempo, né? Então, olha só, o que eu acredito que vocês aí de casa fizeram ao olhar para essa imagem? Eu acredito que vocês tentaram rebuscar dentro dessa imagem uma ordem que está embaralhada. E qual seria essa ordem? Bom, eu logo olhei para o número 1, em seguida o 2 e em seguida o 5. Ué, 1, 2, 5? Mas não seria o 3? E aí, o 3 está logo abaixo. Eu acredito que a maioria de vocês tentaram rebuscar aqui a ordem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Assim, estamos buscando uma sequência lógica, não é isso? Aos poucos, vamos entendendo que essas sequências, elas podem vir em diversos padrões e precisamos reconhecê-los para identificar como é que ele é desenvolvido. Vamos lá dando continuidade, pessoal. Olha só,
O que é o conceito de sequência? Isso já aprendemos, viu? Estamos dando continuidade, tá certo? Sequência é um conjunto ou grupo de objetos de qualquer tipo, organizados ou escritos em uma determinada ordem. Então, pessoal, olha só, eu quero dizer que eu posso seguir uma sequência, posso utilizar lá as formas geométricas, posso utilizar as imagens, posso utilizar números, posso utilizar as cores. Então, é uma sequência de objetos, de coisas de qualquer tipo, né? Organizados ou escritos em uma determinada ordem. Então, essa ordem ela é pré-estabelecida de alguma forma. E olha só, as sequências mostradas anteriormente seguem um padrão, porém, a forma de regularidade é diferente uma da outra. Você viu lá que na nossa capinha de entrada aqui da temática, existiam várias imagens. E essas imagens, elas seguiam um padrão, não é isso? Um padrão de regularidade. Mas vamos entender melhor. Padrão de regularidade, que palavrinha é essa? Bom, essa é uma palavrinha que vocês vão colocar aí no dicionário de matemática de vocês, tá bom? E temos que fazer uso dessas palavrinhas. Então, o padrão de regularidade é a regra na qual a sequência foi organizada. Olha, não é difícil, é uma regra na qual uma sequência ela foi organizada. Então, sabemos que ela é uma regra. E vamos entender um pouquinho mais sobre essa regra. Olha só, a sequência ela se divide em duas. Pode ser uma sequência repetitiva ou uma sequência recursiva. Vamos entender um pouquinho agora o que é a sequência repetitiva. Depois a gente entende a outra sequência, tá bom? Uma coisa de cada vez. Observem, pessoal. Uma sequência é dita repetitiva quando tem o mesmo padrão de organização, que se repete a cada elemento. Olha só a palavra, repetitiva. O que é essa palavra? É algo que se repete, né? Vocês conseguiram entender? Por exemplo, nas sequências, vamos utilizar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui uma sequência. Quando eu olho para essa sequência, pessoal, eu sei que é uma sequência que envolve números. Até aqui tudo bem, presta atenção aí em casa. Olha só, agora vamos olhar essa sequência, eu coloquei ela em duas cores para vocês identificarem, mas nos nossos exemplos e nas nossas questões, não vai ficar assim, viu, bem em destaque, porque a gente vai entender que existe aquela sequência lá dentro e ela não vai estar assim destacada. Mas eu coloquei primeiramente para vocês conseguirem entender. Olha só, essa minha sequência, ela começa 3. E vocês percebem, gente, que essa sequência ela repetiu. Olha só o que estamos trabalhando. Estamos trabalhando sequência repetitiva. Então, o que vai acontecer dentro dessa sequência? Ela vai se repetir. Não é difícil entender, gente. Então, 3, repetiu. 3. Se a sequência continuasse, ela seguiria nesse padrão repetitivo. 3 e assim por diante. Entenderam até aqui? Pois vamos mais um exemplo para fixar melhor. Mais uma vez coloquei aqui uma sequência com padrão numérico e repetitivo. Olha só, agora eu tenho 2, 2, 6 e mais uma vez eu repito, gente, 2, 2, 6. Não é isso? Então, eu já entendi que essa sequência, ela tem um padrão de regularidade. E esse padrão, quando eu descubro ele, eu só vou para frente, né? Eu consigo desenvolver a questão e tudo fica mais fácil. Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui um outro exemplo de padrão repetitivo. Dessa vez, eu não utilizei os números. Eu estou utilizando, né, as formas geométricas. Eu amo as formas geométricas. Vamos aqui. Aqui a gente vê que é uma tarefinha que é feita para você pintar. E essa tarefinha está sendo pintada dentro de um padrão. Essa imagem logo à frente, vocês percebem um círculo e um quadradinho vermelho. E adiante, esse círculo e esse quadradinho vermelho, eles vão se repetindo. Logo abaixo, eu também tenho um círculo amarelo e um quadrado verde.
E essa sequência, essa regularidade, ela se repete também. Isso vai acontecer com as demais formas geométricas. Vamos aqui conhecer mais. E agora vamos tratar aqui da sequência recursiva. Parou aqui, pessoal? Estamos passando aqui de uma coisa que já aprendemos, que é a sequência repetitiva. E agora vamos aprender a sequência recursiva. Eita, professora, e agora? Vamos aprender juntos? Para aí o que estiver fazendo, gente, esse momento aqui é ouro. Então, vocês precisam entender que na hora de aprender é a hora de estar ligado na telinha, tá bom? Então, vamos aqui. Para vocês aprenderem o que é sequência recursiva, eu preciso da atenção de vocês. Vamos entender aqui melhor o conceito. Uma sequência é dita recursiva quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores. Aprendemos, né, o que é antecessor, o que é sucessor. Antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois, mas isso aí deixa para lá. Vamos trabalhar o que vem antes, que são os termos antecessores, que vêm antes. Então, ele quer dizer que toda vez que temos uma sequência, a gente vai olhar para o termo que vem antes para saber o que vem depois. Não é isso? Olha aqui alguns exemplos, observem as setinhas que eu coloquei aqui destacado para vocês. Nosso exemplo nas sequências é, olha só, coloquei 2 exemplos. Vamos focar aqui na seta laranja, gente, na seta laranja. A sequência mais fácil, que a gente conhece, nossa mente logo puxa, porque aprendemos ela desde pequenininho a contar, né? Antes de ir para a escola, os nossos pais, nossos responsáveis já estão nos ensinando a contar. E isso faz parte do dia a dia, porque matemática é cotidiano. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Esses 3 pontinhos significa que essa sequência ela tem uma continuidade. E essa continuidade, mesmo que ela não esteja escrita aqui, eu consigo identificar qual é, porque aqui é um exemplo de uma sequência recursiva, onde o último termo vai nos dizer, o termo antecessor, vai nos dizer o que é que vem depois. Não é isso? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, eu estou seguindo a ordem contando de 1 em 1. Então, o próximo termo, embora não esteja aqui, é o 5. Olha só. Agora vamos focar na seta verde, pessoal. Foco, viu? Foco. Olha só, agora tem um 2, 4, 6 e o 8. Olha só, essa sequência ela mudou, mas ela segue um padrão, ela segue uma maneira de ser realizada. E qual é essa maneira? Bom, agora tem intervalos maiores. Agora tem um intervalo de 2 em 2. Então, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 e 10. Então, eu já sei que o próximo número vai ser o número 10, porque eu estou seguindo a minha sequência, o meu padrão de regularidade. Vamos aqui para mais um exemplo. Olha, as coisas vão ficando mais complexas, mais difíceis. Mais dificuldade não quer dizer nada, não é, gente? Objetivos aqui a gente tem, que é aprender. Obstáculos, eles vão aparecer e vamos aprender com eles, tá bom? Olha só agora na seta azul. 3, 6, 9, 12. Bom, se na setinha laranja eu alterei de 1 em 1, na verde de 2 em 2, aqui vocês já perceberam que eu alterei de 3 em 3. Então, já sabemos qual é o próximo termo também, seguindo aí essa sequência. E na setinha vermelha, eu já vou aumentando aí a complexidade, né, os desafios, mas eu aumento esses desafios, gente, sabe por quê? Porque eu sei que vocês aí de casa podem muito mais. Eu confio extremamente em vocês. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20. O que é que aconteceu nessa sequência aqui na setinha vermelha? Bom, vocês conseguem, gente, também identificar que tem um intervalo entre um número e outro. E esse intervalo é de 5 em 5. Então, de 5 para 10 aumentou mais 5, de 10 para 15 mais 5 e de 15 para 20 mais 5. Olha só. Aqui é o exemplo de sequências recursivas, porque ele depende do termo que vem antes. Vamos aqui dar continuidade. Olha só, nosso exemplo 1. Observe a sequência das formas geométricas a seguir. O que você pode observar? Observem, gente. Quadrado, círculo, retângulo, triângulo. Quadrado, círculo, retângulo,
triângulo. Olha só, eu consigo identificar aqui que a minha sequência ela está seguindo um padrão. E esse padrão é o que vem lá no início. Olha, já identifiquei ele, né? O que aconteceu com esse padrão depois? Ele se repetiu, não é isso? Olha só que a ordem é a mesma, gente. Se repetiu. E trabalhamos anteriormente sobre as sequências repetitivas e recursivas. Qual dessas sequências vocês acreditam que esse exemplo se encaixa, hein? Bom, professora, se aqui está repetindo, lógico que eu tenho uma sequência repetitiva. E é isso mesmo, tem uma sequência repetitiva aqui para vocês. Mas não é tudo. Vamos aqui ver mais exemplos, porque cada questão é um desafio diferente. E vamos aprender vários, tá bom? Olha só, o nosso exemplo 2 diz assim. Para continuar a sequência, qual figura devemos colocar logo após o último triângulo? Falou o último, não foi? Vamos seguir o que a questão está pedindo. Se é o último, eu vou olhar para quem, gente? Para o último triângulo. Vocês conhecem as formas geométricas, né? Então, o triângulo é o último. Eu sei que tem 3 triângulos aqui na nossa imagem, mas ele pediu o último. Olha só, o direcionamento da questão é para o último. Então, vamos aqui ver. Ele quer saber qual imagem eu deveria desenhar lá no final. E olha só, como é que eu vou saber? Primeiro, o que vocês fariam aí de casa? Bom, o que eu faria, pessoal? Eu primeiro vou identificar qual é o padrão de regularidade dessa imagem, né? Vou identificar esse padrão e esse padrão está bem aqui, olha. Triângulo, triângulo, círculo, quadrado. Não é isso? E aí ele vai se repetir. Ele parou aonde? Nesse primeiro triângulo aqui. E aí depois vem o quê? Hein, pessoal? Depois vem o segundo triângulo. Se tivesse continuidade, aí seria o círculo, depois o quadrado. Aqui é mais um exemplo, gente, de sequência repetitiva, porque está se repetindo. Embora todo esse padrão de repetitividade não esteja lá na imagem, mas eu já consigo entender o que vem depois, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. Agora estamos trabalhando aqui com os números. Observem a sequência a seguir. Olha só, vamos ler os números comigo? 5, 5, 9. Mais uma vez, 5, 5, 9. Mais uma vez, 5. E ali no final eu não tenho, né, a resposta. Eu quero saber o que vem a seguir. Lá naquele último quadradinho ali. Então, vamos lá. Vou identificar aqui o meu padrão. 5, 5, 9, eu observei que ele vem se repetindo. Eita, saquei. Então, esse é o meu padrão, né? Esse é o padrão que eu devo seguir, é essa sequência. Então, depois lá, eu vou observar o quê? Qual o número deve ser escrito depois do último valor apresentado. Então, qual é o último valor apresentado? É o 5. E o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o próximo valor. Para mim saber qual é o próximo valor, eu vou olhar aqui para o meu padrão. Não é isso? É 5, 5, 9. Se lá já tem o 5, então o próximo número vai ser o 5 também. Se eu desse continuidade, o próximo elemento seria o 9. Não é isso? Então a nossa resposta é 5. E mais uma vez estamos trabalhando aqui com uma sequência repetitiva, dessa vez com números. Trabalhamos com as imagens, né, as formas geométricas e agora com os números. Vocês percebem que o padrão de repetitividade ele pode ser visto em vários exemplos. Olha aqui outra sequência que vamos analisar. Observe a sequência a seguir. Olha só. Agora 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 e... Pronto, vamos descobrir. Vamos olhar bem para essa sequência e entender o que ela quer da gente. Antes, a gente viu um exemplo, mas aqui é uma outra situação. O que vocês acham que está acontecendo aqui nessa sequência? Vamos analisar o que ela está nos mostrando e o que ela está nos pedindo. Ela quer que a gente descubra o próximo elemento depois do 16. E para mim descobrir, eu tenho que entender qual é esse padrão que está sendo escrito aqui. Para isso, a gente sabe que aqui está uma ordem crescente. Vamos entender
Como é que essa ordem crescente está acontecendo? De quantas em quantas unidades o intervalo está acontecendo? Então, vamos lá. Olha só. Temos aqui vários números, mas eles não estão seguindo a ordem como era anteriormente, não é isso? Ele está seguindo um outro padrão. Vocês percebem que esse número do primeiro retângulo é diferente do número do segundo, porque não é a mesma ordem que a gente viu anteriormente. Então, o que é que vamos fazer? A gente vai entender que entre um número e outro está havendo algum intervalo. Então, vamos ver, de 2 para 4, está tendo um intervalo de quanto? 2, 3, 4, 5, 6. Faltou, gente, eu vou corrigir aqui para vocês, faltou o 6. Isso acontece, tinha que ter o 6 aqui, entre o 4 e o 8. Olha aí, um errinho de digitação. Quem é que percebeu aí em casa? Estou percebendo agora, é porque a gente pega no material direto. Então, vamos lá. Imagine que entre o 4 e o 8 tem o 6, gente. Era para ter o 6 aqui. 6, aí vem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E analisando, quem vai ser o próximo elemento? O próximo elemento vai ser o 18. Olha só, trazemos o 18 para cá, porque entendemos que essa alteração não seguiu o padrão que era anteriormente. Seguiu um padrão de regularidade com intervalos de 2 em 2. Foi isso que aconteceu. E olha só, como até o professor errou, né? Descobri aqui agora. E é porque a gente pega no material direto e aí quando vem aqui a gente ainda identifica. Mas isso é bom para vocês prestarem atenção aí em casa também, para saber se estão ligados, tá bom? Então, olha só corrigindo, entre o 4 e o 8, eu deveria ter o 6 aqui, tá bom? A prof aqui esqueceu de colocar. Então, vamos lá. Dando continuidade, essa aqui é uma sequência recursiva. Resgatando aqui o conceito recursiva, por quê? Porque o próximo elemento depende do anterior, né? E já identificamos que o intervalo é de 2 em 2. Então, depois do 16, vem o 18. Já entendemos que esse exemplo é diferente do anterior. Vamos dar continuidade, exemplo 5. Observe a imagem a seguir. Encontre o padrão de regularidade na imagem. Aqui em cima eu tenho uma sequência e aqui embaixo do tracinho eu tenho outra. Qual é que está seguindo o padrão de regularidade? É em cima ou é embaixo? Observem os pontinhos. Um pontinho, 2 pontinhos na segunda imagem, 3 pontinhos na terceira, 4 pontinhos na quarta e 5 pontinhos na quinta imagem. Eu percebo que esses pontinhos eles estão sendo aumentados em uma forma padrão, né? De 1 em 1. Então, aqui eu posso dizer que é uma sequência também, não é isso, gente? Então, esse é o padrão que devemos encontrar nessa imagem. Aqui embaixo não está seguindo o padrão, mas a questão que é que a gente identifica onde é que ele está, não é isso? E ele está aqui. Observem, aqui também é um padrão, né, uma sequência recursiva, porque o pontinho anterior, o que vem, a imagem que vem depois, depende do que veio antes, não é isso? Então, 1, no próximo é 2, 3, 4, 5. E o próximo já sabemos qual seria, caso desse continuidade. Então, vamos lá. Gente, eu quero falar para vocês que essas sequências, elas são observadas no dia a dia. Para aqueles alunos que falam, para que vamos utilizar a matemática? Para que ela nos serve? Né? A matemática ela está em todos os lugares. Todos os ambientes que você passar, vai ter matemática de alguma forma. Seja quando vai lá no supermercado, seja na construção de alguma obra, né? Seja para elaborar algo que você queira fazer, algum projeto. Então, tudo vai envolver a matemática. E a matemática dos padrões, de padrões, também está no nosso dia a dia. Vamos observar aqui como é que funciona. Observe. No dia a dia, as sequências e padrões estão por todo lugar. Basta observar ao seu redor. E olha só, em sua casa, você consegue identificar algo que esteja seguindo uma determinada ordem, um determinado padrão? Olhe aí ao seu redor e veja se isso acontece. Com certeza vai ter alguma coisa que lembre os padrões. Vamos aqui. Olhem só essas imagens, pessoal. Essas imagens aqui podem lembrar o quê? Tecidos, né? Pode lembrar os tecidos e eles estão seguindo um padrão. Já conseguimos identificar que é padrão de cores. Olha só.
Nessa outra imagem aqui, também está seguindo padrões. Aqui pode ser pintura ou pode ser papel de parede. E está seguindo padrão? Está seguindo padrão. Vamos lá. Aqui, nessa outra imagem, padrão de organização por cores, né? Isso aqui também acontece, também em escritório, as pastas por cores. E agora, olha só essas outras imagens. Onde é que está o padrão? Identifiquem. Oxe, voltei demais. Vamos aqui voltar. Fui demais, né? Então, vamos aqui. Aqui, quem faz crochê sabe que está seguindo o padrão aqui dos pontos que está fazendo, né? As cores estão aí sendo alternadas com uma forma de regularidade. E agora sim, vamos aqui. Aqui tem várias cercas. A gente observa que essas cercas também têm um padrão. Aqui nas cores, aqui no formato, né? Aqui tem uma coluna madeira. Ali tem madeira e tem a parte de ferro. Segue um padrão? Segue um padrão. E quando as coisas fogem do padrão, logo a gente consegue identificar, não é isso? Fugiu do padrão, a gente percebe. Mais uma vez, onde é que vocês conseguem identificar onde foge o padrão? Então vamos lá. Fugiu o padrão de regularidade, logo conseguimos identificar. E aos poucos vamos conseguir, né, analisar padrões mais complexos. Esse aqui é mais complexo, né, gente? Mas a gente sente que tem uma ordem sendo seguida, uma ordem de regularidade, tá bom? E, gente, por hoje é isso. Trabalhamos muito sobre os padrões de regularidade, sobre as sequências repetitivas e recursivas. E o que aprendemos hoje, o que é a sequência de padrões repetitivas e recursivas, identificar um padrão de regularidade, resolver situações com as sequências e também exemplos de sequências de padrões no dia a dia. Então aprendemos tudo hoje. Vocês aí de casa pegou toda a informação de hoje? Eu espero que sim. Quero deixar vocês com essa frase, eu não encontrei frase feita, aí eu criei uma aqui dentro da nossa temática. Não queira ser igual aos outros. Seja você o seu próprio padrão, mas seja um padrão de destaque. E é isso que devemos ser no dia a dia, né, gente? Olha, devemos nos destacar, né, em tudo que fazemos. Não é buscar ser igual a ninguém, não, viu? Então, ficamos por aqui. Um abraço da professora Gleiciane Gomes. Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês em casa e que essa aula tenha sido muito produtiva para cada um de vocês. Um forte abraço e tchau, tchau!